Avisa aos navegantes. Em boa parte desta temporada, cruzaremos o país visitando só museus dedicados à literatura ou a personalidades ilustres. Apurem os sentidos e o GPS. Próxima parada, a fronteira onde o talento, a imaginação e a história se encontram. Queria endurecer o coração, eliminar o passado, fazer com ele o que faço quando emendo um período, riscar, engrossar os riscos e transformá-los em borrões, suprimir todas as letras, não deixar vestígio de ideias obliteradas. O texto faz parte do livro Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, romancista, cronista e jornalista alagoano, autor de muitos livros famosos dentro e fora do Brasil. E para que você conheça um pouco mais da história desse escritor, viemos a Palmeira dos Índios, uma cidadezinha de 70 mil habitantes que fica a pouco mais de 100 quilômetros da capital, Maceió. Palmeira dos Índios foi emancipada em 1889 e a origem do seu nome veio por causa de duas características fundamentais aqui na nossa região na época, que eram justamente os índios chucurus, como também as palmeiras na Serra da Boa Vista. Primeiro, as terras e suas lindas palmeiras pertenciam ao povo chucuru cariri. Mas eles sucumbiram aos homens brancos em meados do século XVIII, quando a região se transformou em vila. Anos mais tarde, uma briga entre duas famílias provocou uma fuga em massa dos moradores, deixando as ruas praticamente desertas. Foi só no finalzinho do século XIX que as coisas melhoraram e a vila foi elevada à cidade. E adivinha quem foi o prefeito de Palmeira dos Índios entre 1928 e 1930? Se você disse Graciliano Ramos, acertou. Por isso que a Casa Museu Graciliano Ramos fica aqui. E é pra lá que vamos agora. Hoje, transformada em museu, depois de abrigar a família do escritor prefeito Graciliano, a Casa Branca, de portas e janelas azuis, apresenta parte dos objetos pessoais do escritor. Exemplares de seus livros, de sua fortuna crítica e de suas traduções, cartas e bilhetes. Registros de sua vida afetiva e de sua entrega à arte de escrever. Então, vamos conhecer um pouco da história da Casa Museu Graciliano? Graciliano Ramos por Graciliano Ramos. Autorretrato escrito aos 56 anos. Nasceu em 1892, em Quebrangulo, Alagoas. Casado 2 vezes, tem 7 filhos. Altura, 1,75. Sapato número 41, colarinho número 39. Prefere não andar, não gosta de vizinhos, detesta rádio, telefone e campainhas. Tem horror a pessoas que falam alto. Usa óculos, meio calvo. Graciliano Ramos ficou na prefeitura de Palmeira dos Índios 2 anos, 1928 e 1929. Foi um prefeito bastante diferenciado por conta das ações que ele tomava. Ele quis, por exemplo, reurbanizar a cidade, ele implantou um código de conduta, ele implantou teve várias ideias como gestor que não eram usuais aos gestores públicos aqui na região na época. Ao final do primeiro mandato, ele fez um relatório para o governador Álvaro Paz falando sobre a sua gestão como prefeito. Esses relatórios chamaram muita atenção. Por quê? Porque eles tinham conteúdo, tinham qualidade literária, a linguagem usada era bastante diferenciada e o próprio governador Álvaro Paz ficou bastante surpreso, empolgado com o relatório. E esses relatórios eles foram divulgados na imprensa. A publicação caiu nas mãos do poeta e editor Augusto Schmidt, que ficou maravilhado com a escrita do prefeito Graciliano. Augusto Schmidt entrou em contato com o mestre Graça, querendo saber se ele tinha outros escritos. Foi aí que, 3 anos depois, em 1933, tivemos a publicação do Caetés, primeira obra do mestre. Graciliano Ramos continua vivo não só na mente da nossa sociedade, como também nos ambientes da nossa cidade. A
a exemplo da Diocese de Palmeira dos Índios, aqui ao fundo, onde, em diversos momentos, durante o período em que ele escreveu sua primeira obra, Caetés, ele vinha se refugiar aqui para ter um momento de paz e tranquilidade para poder escrever seu livro, onde seu grande amigo, o padre Macedo, sempre dialogava com ele durante seu dia a dia e se tornou um grande amigo durante a sua trajetória, não só como prefeito e como escritor. No romance Caetés, o padre Macedo ganhou o nome de Padre Anastásio. Outros amigos e conhecidos de Graciliano também foram retratados com nomes diferentes. O livro conta a história de João Valério, um homem introvertido que se apaixona por Luísa, mulher do dono da firma em que trabalha. O caso amoroso é denunciado por uma carta anônima, levando o marido traído ao suicídio. Graciliano Ramos gostava de começar com um manuscrito. Depois é que ele passava para a máquina de escrever, né? Mas inicialmente ele ia para o papel e o lápis, porque ele achava que assim podiam ser feitas as correções, né, necessárias. Ele gostava que o texto saísse enxuto. Ele fazia uma primeira escrita e depois saía cortando, né? Até ele chegou a comparar esse trabalho mais artesanal do escritor com o trabalho que fazem as lavadeiras de Alagoas. Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensabou e torcem 1, 2 vezes. Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Eu estou aqui diante da primeira folha da escrita, do manuscrito do conto Baleia, composto no dia 4 de maio de 1937, e não sabia ele ainda que esse conto, e como os demais, iam compor o livro Vidas Secas. E aqui a gente nota, né, as rasuras, as emendas. Segundo dizem, ele colocava uma régua em cima da palavra que ele queria eliminar e baixava um pouco mais e traçava outra paralela. E no meio das paralelas ele preenchia com a tinta, lentamente, com pachorra, como diria Machado de Assis, ele ia preenchendo a tinta com a exatidão de um geômetra, né? Usando a régua. O único texto que o escritor não fez seus cortes cirúrgicos foi na obra Angústia, de 1936. Nunca presto atenção às coisas. Não sei para que diabo quero olhos. Trancado num quarto, sapecando as pestanas em cima de um livro. Como eu sou vaidoso. Como eu sou besta. Caminhei tanto e o que fiz foi mastigar papel impresso. Idiota. Podia estar ali a distrair-me com a fita. Depois, fim da projeção, instruir-me vendo as caras. Sou uma besta. Quando a realidade me entra pelos olhos, o meu pequeno mundo desaba. Por isso é que ele disse que o romance Angústia era um romance gorduroso. Por quê? Porque foi o único texto em que ele não pôde interferir. Ele escreveu, deixou com a datilógrafa para colocar em papel apresentável para ser entregue à editora José Olímpio, mas foi o momento em que ele foi preso. O ano era 1936. O governo brasileiro estava em pânico após a intentona comunista, também conhecida como Revolta Vermelha, uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas, realizada em novembro de 1935 por militares em nome da Aliança Nacional Libertadora, com o apoio do Partido Comunista Brasileiro, do qual Graciliano Ramos era um dos membros. Intrigas até hoje desconhecidas o levaram à prisão. Ele era notadamente um homem de esquerda, né? E disso não fazia nenhum segredo. E deve ter sido por causa disso também que ele foi preso, porque a gente nunca sabe o que teria motivado, que intriga foi essa
que o levou à prisão na época do Getúlio Vargas. E a sua relação com o partido nunca foi assim uma relação muito amigável, porque ele achava muito simplória uma e outra decisão tomada pela direção do partido. O maior choque veio da direção do partido com a sua obra. O partido não gostava praticamente de nada que ele tinha escrito. Em São Bernardo, a perspectiva é do dono do poder, que oprime, e os oprimidos jamais conseguem se rebelar. E aí o partido disse, não, mas você não podia ter feito uma coisa dessa, o oprimido tem que se rebelar, tem que mostrar a sua força, o seu poder em face do opressor. Foi quando ele respondeu, não, o partido pode entender de muita coisa, mas não entende de literatura. Sempre que eu vou conhecer uma cidade que tem um artista brasileiro, um escritor, um pintor, eu procuro visitar e conhecer da sua história. Me chama a atenção por estar aqui no sertão de Alagoas e saber que é possível, sim, qualquer parte do país, aparecerem pessoas de qualidade e de respeito para o Brasil. Graciliano Ramos por Graciliano Ramos. Autorretrato escrito aos 56 anos. Não tem preferência por nenhuma comida. Não gosta de frutas nem de doces. Indiferente à música. Sua leitura predileta? A Bíblia. Escreveu Caetés com 34 anos de idade. Não dá preferência a nenhum dos seus livros publicados. Gosta de beber aguardente? É ateu. Indiferente à academia. Odeia a burguesia. Adora crianças. Aqui a gente tem a máquina que o Graciliano a utilizou muito pouco, por ele ser dedógrafo. Então a maioria dos escritos são manuscritos. Aqui a gente também pode observar uma dedicatória que ele faz do livro Caetés à filha Luísa, e ele até brinca, ele diz que é um livro muito mal feito. É apenas uma ironia do Graciliano absolutamente fina, e é um livro que ele gostava muito. Aqui a gente pode observar a foto da primeira esposa do Graciliano, Maria Augusta de Barros. Com ela, Graciliano teve 4 filhos. Ela faleceu aos 26 anos, teve complicações no parto do 4º filho. E aqui a gente tem foto de Heloísa, que é a segunda esposa. Com ela, ele também tem 4 filhos. Aqui a gente também pode observar uma foto do Graciliano Ramos, quando morador de Viçosa. E lá em Viçosa é a cidade que ele escolhe para ambientar o romance São Bernardo. Assim como o romance Caetés, São Bernardo também foi escrito nesta casa. No livro, Graciliano traça o perfil da vida e do caráter de um homem rude e egoísta, do jogo do poder e do vazio da solidão, em que não há espaço nem para a amizade, nem para o amor. E se há ali perto inimigos morrendo, sejam embora inimigos de pouca monta, que o moleque devasta a cacete, a convicção que temos da nossa fortaleza torna-se estável e aumenta. No próximo bloco, mais sobre a vida e obra do romancista brasileiro Graciliano Ramos. Fica aí que a gente já volta. Hoje, o Conhecendo Museus está em Palmeira dos Índios, Alagoas, visitando a Casa Museu Graciliano Ramos, um museu em homenagem à vida e obra do escritor. Estamos aqui para falar um pouco de Graciliano Ramos, né? Estou aqui na casa onde ele viveu, em Palmeira dos Índios. Foi um homem que, desde cedo, entrou em contato com as letras e sobressaiu-se na nossa literatura graças a essa percepção muito aguçada que ele tinha da realidade. Ele não escreveu nada que não tivesse uma observação direta, um compromisso direto
com a realidade circundante daqui da terra de Alagoas, da paisagem agreste, dos seus tipos mais característicos. E muito fato da vida de Graciliano Ramos interferiu na sua obra. Por exemplo, as viagens, né? A família se deslocou muito cedo, quando ele tinha 3 anos, para Buíque. Passou um tempo lá, a seca era muito intensa, e aí voltou para Alagoas e foi morar em Viçosa, onde ele começou a estudar. Depois se transferiu para Palmeira dos Índios, depois Maceió. A vida de Graciliano sempre foi um roteiro intenso de deslocamentos. Então essa história do deslocamento em Graciliano Ramos é visto sobretudo em Vidas Secas. Há quem diga que Mudança, o capítulo que abre o romance, represente metaforicamente a mudança de vida do autor. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do Rio Seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Vidas Secas foi um romance que foi transformado em filme por Nelson Pereira dos Santos em 1963, tentando reproduzir, dentro daquela linha do realismo, né, ficcional, a paisagem, os tipos mais característicos do sertão nordestino. E é claro que, por ser uma obra cinematográfica, não se pode dizer que ela seja a mesma obra literária, porque tanto uma como outra tem a sua especificidade. Aqui a gente tem a sala Vidas Secas. Aqui a gente pode observar a indumentária utilizada no filme. E aqui a gente tem o conjunto de objetos, de vestimentas que compreendem o gibão. Aqui a gente tem as perneiras, peitoral, jaqueta e os demais acessórios que compreendem o conjunto de proteção que o sertanejo utiliza para se proteger na caatinga. Em Vidas Secas, Graciliano narra a história da família de Fabiano, composta pela sinhá Vitória, 2 meninos e a cachorra Baleia, que atravessa o sertão em busca de meios de sobreviver. A obra Vidas Secas inspirou também o artista plástico Aldemir Martins, que fez várias ilustrações para a 9ª edição do romance em 1963. Graciliano Ramos por Graciliano Ramos. Autorretrato escrito aos 56 anos. Romancistas brasileiros que mais lhe agradam: Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis, Jorge Amado, José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Gosta de palavrões escritos e falados. Deseja a morte do capitalismo. Escreveu seus livros pela manhã. Fuma cigarro Selma. 3 maços por dia. É inspetor de ensino. Trabalha no Correio da Manhã. Apesar de o acharem pessimista, discorda de tudo. Em 1941, Graciliano escreve a crônica Um Livro Inédito, a pedido de Gilberto Freire, para o jornal A Província. Este é o manuscrito da crônica, que conta uma história curiosa de um concurso literário presidido por Graciliano Ramos em 1938. No concurso, Graciliano desclassificou um dos concorrentes estreantes chamado João. Anos mais tarde, os contos do tal João foram publicados em um livro intitulado Sagarana. Ups! Graciliano deu um furo. João era João Guimarães Rosa e Sagarana se tornou um clássico da literatura brasileira. E o Graciliano ele começou a procurar o João Guimarães Rosa. Ele apresenta isso no texto da crônica. É quando ele o conhece, já alguns anos depois da publicação do livro e do resultado do concurso Humberto de Campos, e pede desculpa por ter votado no Luiz Jardim.
Luiz Jardim ganhou com o livro Maria Perigosa, que não alcançou tanta fama, mas pode ser lido com prazer caso você tenha ficado curioso. Há quem diga que um museu é apenas um lugar para se colocar, para se expor objetos antigos, quando na verdade é uma grande fonte de saberes. E aqui na Casa Museu Graciliano Ramos, eu tenho a honra de vivenciar, juntamente com os meus alunos, essa interação com a cultura, com a vida desse grande escritor Graciliano Ramos, principalmente com a sua riqueza literária. Graciliano Ramos por Graciliano Ramos. Autorretrato escrito aos 56 anos. Só tem 5 ternos de roupa, estragados. Refaz seus romances várias vezes. Esteve preso 2 vezes. É-lhe indiferente estar preso ou solto. Escreve à mão. Seus maiores amigos, Capitão Lobo, Cubano, José Lins do Rego e José Olímpio. Tem poucas dívidas. Quando prefeito de uma cidade do interior, soltava os presos para construírem estradas. Espera morrer com 57 anos. Nesta vitrine do corredor ficam alguns objetos pessoais do escritor, como seu relógio e barbeadores. Aqui a gente pode observar também uma galeria com foto de Graciliano por Zélia Gattai, onde ele se apresenta de barba feita. Aqui a gente tem 2 fitas fotográficas, onde a gente pode observar alguns momentos da vida do Graciliano. Ele fotografado com amigos, familiares e parentes. Aqui a gente tem algumas primeiras edições. A primeira edição do Caetés, onde a gente pode observar com grafia antiga, onde aparece ainda o H. Aqui a gente tem mais 2 primeiras edições. A primeira edição do Infância, que são as memórias da infância e adolescência, que ele publicou em 1945. E aqui a gente tem o romance Angústia, que foi ambientado e escrito em Maceió. E aqui nesta vitrine também está a primeira edição de Memórias do Cárcere, livro publicado depois da morte do autor em 1953. O autor não chegou a concluir a obra, faltando o capítulo final. Memórias do Cárcere, né, é a obra que radiografa a vida de Graciliano Ramos na prisão. A sua mais cruel experiência de vida, primeiro por ter sido preso injustamente, até sem saber por que tinha sido preso. Depois, porque viveu em porões imundos e sofreu privações provocadas pelo regime ditatorial. Ele sabia que ia ser preso, ele foi avisado, disseram, por que não vai embora, por que não foge? Aí ele respondeu, mas por que eu fugiria? E eu vou ficar por aí como um pária, me escondendo, deixando a barba crescer, longe da família, sem dinheiro? Não, eu vou enfrentar. E de fato enfrentou. Às 7 horas da noite, chegou a polícia à casa dele, o levou no outro dia para Recife, né? Passou uns 10 dias no Recife, depois foi levado num vapor chamado Manaus, para o Rio de Janeiro, depois levado para o pavilhão dos primários, na rua Frei Caneca, e depois ele foi para a colônia correcional de Ilha Grande, né? Onde ficou preso por quase 1 ano. Aqui não há grande! Todos são iguais! E aqueles que têm protetores, isso é lá fora! Aqui não! Então esse drama, esse grande drama vivido pelo autor, terminou também motivando um livro. 10 anos depois da prisão, em 1947, ele começa a escrever as Memórias do Cárcere. Que ele não termina, porque em 53 ele morre de câncer no pulmão e deixa a obra inacabada, que não pode ser considerada inacabada, né? Porque a obra tem unidade em si mesmo. O valor cultural de Graciliano Ramos é incontestável. Não por acaso, é considerado um dos mais importantes escritores do romance moderno brasileiro. Seus livros estão presentes em mais de 30 países. Obrigado pela visita.
E a Casa Museu Graciliano Ramos está de portas abertas a todos os visitantes. Obrigado. Nós é que agradecemos. E você aí em casa, ficou com vontade de conhecer pessoalmente a Casa Museu Graciliano Ramos? É só anotar o endereço. Tchau, pessoal. Até a próxima.